Uma das aplicações mais importantes da função horária da velocidade no MOVE, que é o movimento variado onde tem aceleração, foi encontrada por um dos cientistas mais importantes de toda a história, que é o Galileu Galilei. Olha só o que esse cara flagrou. Olha o que ele sacou, olha o que ele sacou. Ó. Ele sacou que toda vez que você tem intervalos de tempos iguais. Como assim intervalos de tempos iguais, teacher? Se eu for contar de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de dia em dia, ou na escola de aula em aula, são intervalos de tempos iguais. 50 minutos, uma aula, mais 50 outra aula, mais 50 outra aula. 24 horas, um dia, mais 24, mais um dia, 24, mais um dia. São intervalos de tempos iguais. Esse corpo, ele vai andar uma relação de x, 3x e 5x. Então aquele comecinho, ele anda um pouquinho, depois ele anda mais, depois ele anda mais. O que ele está dizendo aqui, ó, o que o nosso amigo Galileu está dizendo aqui, é que o corpinho está aqui. Se eu imaginar que esse ΔT é 1 segundo, daqui 1 segundo ele vai estar aqui. Daqui 1 segundo ele vai estar aqui e daqui mais 1 segundo ele vai estar aqui. Aí o que o Galileu encontrou é que se ele andar x aqui, ele vai andar 3x aqui e ele vai andar 5x aqui. Então se ele andar, por exemplo, 2 metros aqui, no próximo segundo, ele andaria 6. No próximo, ele andaria 10. É óbvio, o total seria a soma total. Então, o que ele andou nesses 3 segundos? X mais 3x mais 5x. Ele andou 9x vezes 2, 18. Ele teria andado 18 metros. Legal, legal? Então, se eu tenho intervalos de tempos iguais, eu vou ter a relação x, 3x, 5x. Aí você fala, mas teacher, e se ele continuasse andando? Sim, exatamente isso que você pensou. Ele andaria 7x. E, isso, 9x. E, não, chega, né? Você já entendeu que são os ímpares. x, 3x, 5x, 7x, 11x, 13x. Aí você vai até onde você quiser, desde que ele consiga acelerar por tanto tempo assim. Então eu vou ter aqui, ó, um exemplo. O móvel vai partir do repouso. Já sabemos, eu tentei enganar, mas não deu, né? Ele vai ter velocidade inicial 0, aumentando 2 metros por segundo a cada segundo. Tempo para descobrir. Esse 2 é a velocidade inicial? É a velocidade final? Não. Se ele aumenta a velocidade 2 metros por segundo a cada segundo, a cada significa dividido. Então 2 metros por segundo dividido por segundo, 2 metros por segundo ao quadrado. Isso! 2 metros por segundo a cada segundo representa a aceleração. Então, metros por segundo, velocidade. Metros por segundo, a aceleração. Então, a minha forma genérica é V igual a V0 mais AT. Quando eu vou montar a equação do exercício, manjou a diferença? A genérica é a de onde saem todas as equações. A equação do exercício depende dos valores do exercício. Então essa é a genérica, todas vão ter que respeitar essa lei. Mas o exercício ele vai te dar valores e você vai substituir. Bom, eu sei a velocidade inicial e também sei a aceleração. Qual que é a velocidade final? Depende. Eu quero que ele ande 1, 2, 3 segundos. 1 segundo é uma, 2 é outra, 3 é outra. Ah, mas fica mudando, tá estranho. Se tá mudando, tá estranho, você não sabe quanto vale, deixa só a letra. Deixa a letra como sendo a variável. Não mexe nisso aí. Beleza? Agora, a velocidade inicial, ó, se ele partiu do repouso, não interessa se ele andou 1, 2, 3, 4 quarteirões. Ele partiu do repouso. Então, esse valor é sempre o mesmo? É. Ele é constante? É. Então, eu coloco ele ali, 0. Suave. Aí, nós vamos ter a aceleração. A aceleração não é uniforme? Sempre a mesma? Sempre constante? Então, você vai ficar na dúvida? Não, é sempre 2. Então, eu venho aqui e boto sempre 2. Mais 2 porque está acelerando. Mas e o tempo? Teacher, ele pode andar 1 segundo, 2, 3? Pode. Então tá estranho? Eu não sei se é 1, se é 2, se é 3. Não tá estranho? Então é variável. Se é variável, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar a letra. Então, V igual a V0 mais AT, ficou V igual a 0 mais 2T. Agora nós vamos fazer alguns cálculos. E eu não preciso fazer vários pontos. Porque a gente lembra que com 2 pontos eu já construo uma reta. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher o ponto 1, o 2 e o 3 segundos. Como que eu vou fazer essa conta? Substituição. Se eu pego o tempo valendo 1, eu tenho que vir aqui nessa equação e colocar o 1 no lugar do t. Então vai ficar V igual a 0 mais 2 vezes 1. Vou fazer a substituição. 2 vezes 1, 2. Então eu sei que a velocidade aqui vai dar 2. Agora eu vou fazer a substituição do tempo por 2.
Então, no lugar do t, eu vou colocar o 2. Então, vai ficar v igual a 0 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui vai ficar 4. Agora, quando eu colocar o 3 segundos, eu vou botar o 3 aqui. Então, vai ficar v igual a 0 mais 2 vezes... Isso, o 3. 2 vezes 3, 6. Ah, ó. Só uma diquinha de matemática, hein? Não vai errar. Por favor, se aqui fosse um valor, por exemplo, 2, você não vai somar esse 2 com esse 2. Primeiro a multiplicação, depois a soma. Primeiro a multiplicação, depois a soma. Não vai, beleza? Primeiro a multiplicação, depois a soma. É que aqui ele estava 0, estava simplão. Agora nós vamos pegar esses valores e, ó, pornográfico. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou colocar os tempos e as velocidades. Tite, eu tenho uma dúvida de marcar esses pontos. É assim, ó, quando você está em pé, você olha para frente. Você em pé na vertical, você olha para frente na horizontal. Se você estiver deitado, você está na horizontal e você olha para a vertical. Não é assim? O eixo faz a mesma coisa. Então, por exemplo, esse ponto, o tempo é 1 e a velocidade é 2. O eixo da velocidade, ela vai olhar para frente no 2. Então, o eixo da velocidade, ela vai olhar para frente no 2. O eixo do tempo está deitado, então ele vai olhar para cima no 1. Então, o 2 na velocidade, olha aqui o 1 no tempo, marca aquele ponto ali. Simplão, né? Agora eu tenho o ponto 2 e 4. 2 para tempo, 4 para velocidade. O tempo está deitado, ele olha para cima no 2. Olhou para cima. Aí, o V, que é a velocidade, está marcando 4, ele está em pé. Então ele olha para frente. Hora que esses dois olhares se encontrarem, você marca o ponto. Ai, que lindo, gente. Então aqui, ó, os dois olhares se encontraram, pum, ali é o ponto. E o 3 e o 6, acontece a mesma coisa. Só que aí qual que foi a flagrada do nosso amigo Galileu? Foi o seguinte. Toda vez que eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, de velocidade em função do tempo. Ah, é qualquer gráfico? Não, né, velho? É qualquer? Não, tem que ser específico. Toda vez que eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, V e T, a área desse gráfico, ela vai ser numericamente. Numericamente quer dizer que é o mesmo número. O espaço, o ΔS. Então, toda vez que eu tenho um gráfico de velocidade e tempo, a área vai ser o ΔS. Isso é regra, isso é regra. E como que eu vou achar esse ΔS? Para você, não vai aparecer uma curva. Vai aparecer ou um quadrado, ou um retângulo, ou um triângulo, ou um trapézio. Só tem essas 4 possibilidades. Tanto o quadrado quanto o retângulo é lado vezes altura, ou base vezes altura. Não sei como você aprendeu. Se eu pegar um quadrado e dividir esse quadrado exatamente no meio, eu tenho um triângulo. Por isso que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, porque é um quadrado dividido por 2. Então aqui, ó, a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. O trapézio seria um retângulo ou um quadrado mais um triângulo. Mas você pode calcular fazendo base maior mais a base menor, em parênteses, primeiro soma, vezes a altura, depois que você somou, que você multiplica, dividido por 2 também. Então agora olha o que o Galileu flagrou. Ó. Ele flagrou que se a área do gráfico de velocidade e tempo é o espaço, então esse triangulinho aqui, ou seja, o tanto que ele andou nesse 1 segundo, vai ser base 1 vezes a altura 2 dividido por 2 vai ser 1 metro. Então ele flagrou que em 1 segundo ele andaria um triangulinho formando 1 metro. No próximo segundo, ou seja, daqui para cá, ele conseguiu enxergar que o quadrado dividido no meio vira um triângulo. Então a hora que ele dividiu isso aqui, ó, ele deve ter falado assim, ó, eureka! Olha o que aconteceu, ó. Olha o que está acontecendo. A hora que eu divido esse quadrado no meio, eu vou ter um triângulo ali, beleza? Fiz um triângulo ali em preto. Aí eu vou montar esse triângulo também aqui em cima em azul. E eu vou deixar aquele triângulozinho ali em branco. Então quantos triângulos tem ali? Quantos tem? Não, eu vou pintar. Ah, é que você acha estranho. O que tem um buraco ali no meio? Não, não é um buraco. Pronto, pintei. Melhor. Então, do 1 até o 2 segundos, quantos triangulinhos que tem? 1, 2, 3. Agora, se eu fizer a mesma coisa para aquele outro trapezião lá, olha que lindo, ó. Eu posso dividir um quadrado no meio. Toda vez que eu divido um quadrado ao meio, eu tenho 2 triângulos. Se eu tenho 2 triângulos, olha só o que vai acontecer. Um triângulo aqui, 2 triângulos aqui,
3 triângulos aqui. 1, 2, 3 triângulos ali, certo? Só que aí eu tenho mais esse que eu vou pintar também para não ficar um buraco. 4 e 5. Não, teacher, mentira. O cara é zica, hein? O cara é monstro, hein? Então, olha só. Do 0 até o 1, eu vou ter um triangulinho. Entre o 1 e o 2 segundos, eu passo a ter 3 triangulinhos. Do 2 até o 3 segundos, eu passo a ter 5 triangulinhos. E o que é o triangulinho? O triangulinho pode ser X. 1x, 2x, 3x. E se fosse esse cara aqui fosse 5 metros? Então eu teria andado 5, depois 15, depois 25. Não, e se fosse 10? Eu ia andar 10, depois 30, depois 50 metros. Mas, titi, se ele estivesse freando? Se ele estivesse freando, ele ia andar 5, depois 3, depois 1. Então ele ia fazer assim, ó. Ele ia andar 50 metros, depois 30 metros, depois 10 metros e depois parar. Legal? Mas e se eu continuasse? Quantos triangulinhos você acha que ia aparecer ali? 7 triangulinhos, criatura. E lá, 9 triangulinhos, criatura. Você ia continuar aquela diagonalzinha ali. Nossa senhora, o Galileu é zica, hein? O Galileu é monstro, hein? Ele nunca passou no vestibular. Acredita? Valeu!